dia! Bom dia, vencedores e que quer se tornar mais do que vencedor. Há um caminho para sermos mais do que vencedores. Há um caminho para fazermos a vontade do Criador. Nessa manhã, eu acordei pensando naqueles que já partiram desse mundo. O quanto você tem saudade de alguém que já partiu desse mundo? Ouve comigo um pouquinho essa canção. O quanto você acredita que além do Rio Azul, que num lugar desconhecido a nós humanos, existe um lugar, existe um rio da vida, onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Há exatamente 8 anos, eu perdi um irmão muito querido. Foi um irmão carnal, biológico que eu estou dizendo. Um homem que foi aquele que me ensinou a temer a Deus. Foi ele que me levou até Deus, esse meu irmão. E há 8 anos o Senhor o levou para si. E quando eu recebi a notícia de que o Senhor tinha levado meu irmão, o único sentimento que veio no meu coração foi de gratidão. Eu agradeci ao Criador por ter me permitido estar com Ele alguns anos da minha vida. E hoje eu carrego as lembranças de um homem de Deus no meu coração. E a mensagem do Criador para você nessa manhã é que se você perdeu alguém e essa perda ainda dói aqui dentro, te faz sofrer, acredite que além do Rio Azul existe um lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. E é para lá que nós estamos caminhando. Um dia você vai encontrar com essa pessoa e vai poder matar toda a saudade por toda a eternidade. Precisamos ter esperança. A Bíblia diz assim: naquilo que te traz esperança, aquilo que te traz alegria, nisso pensais. Não fique pensando na perda, na separação. Não. Pense nos momentos bons que viveram juntos. E pense no reencontro. Assim, a dor será menor. Vamos orar ao Criador. Pai querido, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado pelo dia de hoje, esse presente extraordinário que o Senhor nos concede. Que hoje seja um dia de gratidão, um dia de realização, um dia de trabalho, um dia de adoração, um dia de cultuarmos ao Senhor. Porque para isso nascemos, para te adorar e para reinarmos nessa criação. Nessa manhã eu oro por todos aqueles que carregam no seu peito, na sua alma, a angústia de ter perdido um ente querido. Assim como o Senhor fez comigo, assim como o Senhor curou a minha alma, no momento em que eu soube da notícia que eu havia perdido alguém muito querido para mim. E eu sei que um dia eu vou encontrá-lo novamente. E eu sei que ele está muito melhor do que eu, porque ele está no paraíso. Ele está aguardando a mesma coisa que eu. Ele está aguardando a sua vinda.
Ele está aguardando o seu reino. Toca no coração de cada pessoa que ainda se encontra enlutada por alguém que se foi talvez há muito tempo. E traz de novo a alegria, a paz e a justiça, porque é essa vida que o Senhor quer que nós vivamos. Em nome de Jesus. Você do YouTube, que é vencedor e quer se tornar mais do que vencedor, você pode. Já chega deixando o joinha, deixa um comentário abaixo do vídeo. Se esse vídeo fizer sentido para você, compartilhe com outras pessoas. Vamos fazer com que esse clube 617 cresça. Porque precisamos nos apegar à palavra de Deus, porque ela é o nosso manual. Mateus 20. A parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe eles: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E, chegando aos que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E, recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajuntaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a esses derradeiros tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal ao seu olho, porque sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros os derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. O pedido dos filhos de Zebedeu. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-los-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, e com seus filhos, adorando-o, fizeram-lhe um pedido. E ele diz-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda, no seu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E diz-lhes ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aquele para quem o meu Pai tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo.
bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Os 2 cegos de Jericó. E saindo eles de Jericó, seguiu-o grande multidão. E eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se lhes calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Você já leu essa parábola e já entendeu o que essa parábola diz? Deixa um comentário para mim, se você já leu essa parábola e se você já internalizou o que essa parábola diz. Aqui está dizendo que um dono de uma vinha, um dono de família, ele tinha uma vinha e ele saiu de manhã e convidou trabalhadores para ir trabalhar na vinha. E acordou, vamos falar na nossa linguagem de hoje, R$200 com aqueles trabalhadores de manhã. 6 horas da manhã para trabalhar até a noite. Ele acordou com aqueles trabalhadores R$200. E eles acordaram e foram cumprir o combinado. Mais tarde, 9 horas da manhã, ele passeando pela praça, ele viu pessoas ociosas ali pela praça e tinha trabalho na vinha. E ele disse: vou chamar esse também para ajudar lá na minha vinha. E falou para eles: olha, querem ir trabalhar na minha vinha? Vocês podem ir e no final do dia eu darei para vocês o que for justo. Quando foi meio-dia, 3 horas da tarde, de novo, ele chamou mais pessoas para ir trabalhar na vinha. E quando foi por volta de 4, 5 horas da tarde, ele chamou mais pessoas para ir trabalhar na vinha. E não acordou um salário. Ele só disse que daria o que fosse justo. E quando foi 6 horas da tarde, o dia se encerraria. E ele chamou os seus conservos e disse: vai, chama os trabalhadores para eu acertar o salário com eles. Comece chamando do que chegou por último. E ele foi e chamou os que chegou 4, 5 horas da tarde e pagou para eles R$200. Chamou os que chegou entre meio-dia e 3 horas da tarde e pagou para eles R$200. Os que chegaram 6 horas da manhã se alegraram e pensaram: ah, ele vai nos pagar mais, quem sabe, R$400. Porque se ele pagou R$200, quem chegou 5 horas da tarde e foi embora 6, nós chegamos 6 horas da manhã, merecemos receber R$400. E quando aqueles que chegaram 6 horas da manhã vieram receber o seu salário, o Senhor pagou também R$200 para eles. E eles se indignaram. Eles disseram: esse Senhor não é justo. Como assim nós trabalhamos 12 horas e recebemos 200 e esses trabalharam 1 hora, 2 horas e também receberam R$200? E aí o Senhor faz algo que nós precisamos aprender a fazer na nossa vida. Ele se posiciona. Porque às vezes nós não vivemos a vida que o Criador quer que nós vivamos para nós, porque nós não nos posicionamos no nosso lugar. Isso é humildade. Aquele Senhor disse assim para os trabalhadores que reclamaram: o que eu acordei com vocês 6 horas da manhã? R$200. Quanto eu paguei para vocês? R$200. Então, como você está dizendo que eu sou injusto, eu estou dando para vocês o que eu prometi, o combinado. E o que vos parece mal aos seus olhos eu ser bom? Eu querer dar para esse do que é meu, o que eu quero. Eu faço do que é meu o que eu quero. Eu sou livre.
Eu poderia pagar esse que chegou 5 horas da tarde, R$ 400 se eu quisesse. Eu não acordei valor nenhum com ele, ele veio porque ele quis. Com você eu acordei R$ 200. E eu estou te pagando o combinado. Precisamos aprender a ser grato por aquilo que temos. Precisamos nos alegrar com a conquista do outro. Mas muitas das vezes nós não somos gratos por aquilo que temos e não nos alegramos com a conquista do outro. E Deus, ele não se agrada disso. Essa parábola está nos ensinando isso. Essa parábola nos ensina muita coisa. Em primeiro lugar, ela nos ensina a nos posicionar. O Senhor sabia quem ele era. Ele fazia com o dinheiro dele o que ele quisesse. E ele deixou isso bem claro para aqueles que vieram questionar ele. Em segundo lugar, nós precisamos ser humildes. Precisamos estar gratos em tudo, dai graças. Se o combinado foi 200, se alegre com os 200 e se alegrem com aqueles que também foram abençoados no caminho. E olha o que ele disse. O versículo 11 fala assim: e recebendo, murmuraram contra o pai de família, dizendo: esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. E olha o que o Senhor respondeu para eles: amigo, não te faço injustiça, não acordastes comigo um dinheiro? Toma o que é seu e retira-se, sem reclamar. Eu quero dar a esses derradeiros tanto como a ti, ou não me é lícito fazer com o que quiser com o que é meu? Ou é mal aos seus olhos porque eu sou bom? Às vezes nós julgamos o outro porque o outro é bom. Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros serão chamados de derradeiros, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. A Bíblia tem várias passagens que relatam assim: os últimos serão os primeiros serão os últimos. Por quê? Por causa do posicionamento. Os que foram por último, eles não foram para receber um valor combinado, eles foram porque quiseram. Aqueles que foram 6 horas da manhã, eles foram porque acordaram um valor justo pelo dia de trabalho. Os que foram 9 horas da manhã, os que foram meio-dia, os que foram 5 horas da tarde, eles não foram com um valor acordado. Então, qualquer valor que o Senhor pagasse para eles, eles iriam estar satisfeitos. E às vezes nós fazemos isso com Deus, com o Criador. Ele nos promete algo quando nós cumprimos os seus princípios. E Ele cumpre na nossa vida aquilo que Ele prometeu. Se você cumpre os princípios divinos, você vê a bondade e a misericórdia dele sobre a sua vida. Você vê a provisão dele sobre a sua vida. Você vê a cura dele sobre a sua vida. Porque ele é real e ele não é homem para que minta. Ele cumpre com a sua palavra. E muitas vezes nós vemos outras pessoas chegando depois e recebem mais do que nós recebemos. E aí, às vezes, nós perguntamos por que essas pessoas recebem mais? Porque elas fazem além daquilo que é o princípio. O princípio é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas além de amar a Deus sobre todas as coisas, eu posso me achegar a Ele todos os dias. Eu posso buscar o profundo e o escondido que Ele tem revelado para mim. Amar Ele sobre todas as coisas é reconhecer Ele em todos os seus caminhos e ser grato a Ele por tudo. Mas tem jeito de fazer mais. A Bíblia fala assim que tem águas que dá até nos joelhos, tem águas que dá até na cintura, tem água que dá até no lombo. Mas tem águas que são mais profundas. É você que decide em qual nível do rio você quer nadar. Atravessar um rio andando, que dá só até no joelho, é fácil. Atravessar um rio que está até na cintura é um pouco mais fácil, mas é mais trabalhoso. Atravessar um rio que está até nos ombros vai dar um pouco mais de trabalho.
Mas para atravessar um rio que você precisa nadar, você precisa aprender a nadar, você precisa ser profissional naquilo que você está fazendo. E essa é a diferença. A Bíblia diz assim: o Senhor revela o profundo e o escondido para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. O quanto você senta e ouve o Criador. O quanto você o ouve, porque você o ouve. E quando você o ouve, você coloca em prática aquilo que ele colocou no seu coração. Porque a questão não é nem ouvir, porque nós ouvimos, porque ele fala, ele é um Deus que fala. Ele fala através de outra pessoa, ele fala através da sua palavra, ele fala através de um louvor, ele fala através da natureza. Mas nós ouvimos a sua voz e não obedecemos. E aí nós não experimentamos da sua intimidade. E ele diz assim: se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício. E às vezes nós preferimos sacrificar o Criador ao sermos misericordiosos. Aprendamos com essa parábola dos trabalhadores e a vinha. Não importa o momento em que você foi chamado. O que importa foi quem te chamou. E ele é bom. Ele é justo para te recompensar. Segundo a forma que você se posiciona. Segundo a forma que você obedece. Os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Eu acredito que nós fazemos parte. E essa parábola dos trabalhadores na vinha, ela também remete ao reino dos céus. Eu acredito que eu faço parte dos últimos trabalhadores, dos que chegaram às 5 horas da tarde. Estamos vivendo os últimos dias. Tem algo novo chegando para nós na terra. Você acredita que você faz parte da última geração? Não sabemos o dia e a hora. Ele não nos deixou isso. Mas ele nos mandou observar os sinais, ler os tempos. Quando nós lemos a história da Bíblia, quando nós lemos a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, a Bíblia fala de tempos. Tem um tempo determinado. E você que chegar hoje para o Criador, você está fazendo parte desses últimos trabalhadores. E você vai ser recompensado segundo a sua disposição, segundo a sua obediência, segundo a inteireza do seu coração. E Jesus continua aqui falando sobre o pedido dos filhos de Zebedeu. A Bíblia, ela conta a história de homens e mulheres que tiveram experiência com Deus, com Jesus, que erraram, que acertaram. Isso é a Bíblia. E aqui, essa história dos filhos de Zebedeu é engraçada, porque ela nos remete muito nos nossos dias. A mãe desses meninos chegaram para Jesus e falou assim: Jesus, promete para mim uma coisa. Primeiro ela o adorou, ela reconheceu quem ele era. Isso é adorar, é reconhecermos quem ele é, que ele é o Filho de Deus, que ele tem um reino para vir. E a mãe dos filhos de Zebedeu falou assim para Jesus: Jesus, eu tenho um pedido para fazer para você. E Jesus falou: faça. E ela falou assim: quando você for para o seu reino, que os meus filhos também forem, ela acreditava no reino dos céus, você pode fazer com que os meus 2 filhos, um se assente à sua direita e o outro se assente à sua esquerda? Eu acredito que Jesus sorriu ali naquele momento, olhou para ela com aquele olhar de amor que só ele sabe dar. Como eu anseio por ver o olhar de Jesus fitando o meu olhar, com o amor mais puro que existe. E ele falou assim: mulher, você não sabe o que me pede. E aí ele perguntou para os filhos de Zebedeu: vocês porventura podem beber o cálice que eu bebo? Vocês podem morrer a morte que eu morro? E eles falaram assim: sim. Jesus estava experimentando eles. Lembre-se de uma coisa: Jesus, ele vai sempre te experimentar naquilo que você pedir para ele.
tudo aquilo que você pedir para Jesus esteja pronto para ser experimentado naquilo que você pediu para ele. E os filhos de Zebedeu falaram assim, sim, podemos. E ele falou assim, verdadeiramente vocês podem. Vocês podem porque vocês vão morrer a minha morte, vocês vão beber do cálice que eu beber. Mas não cabe a mim assegurar a vocês um lugar ao meu lado. Isso é algo que só cabe ao Pai, porque Ele é o dono, Ele é o Senhor da seara. A passagem dos dois filhos de Zebedeu retrata a passagem dos trabalhadores na vinha. Jesus, ele era pedagógico nos seus ensinamentos. Em tudo, ele trazia uma parábola, depois ele explicava a parábola com a vida real, para que os discípulos entendessem, para que os discípulos internalizassem, para que eles tivessem as suas crenças ressignificadas. E aí Jesus disse no versículo 23, na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai me tem preparado. Jesus, ele se posicionou nesse momento. Olha, você está me seguindo, você vai morrer por mim, você vai beber o cálice que eu beber. Mas não cabe a mim te dar esse pagamento. Não cabe a mim. É o meu Pai. A mesma coisa que o dono da vinha. Ele se posicionou. Porventura te é mal eu ser boa, eu ser justo? E quando os 10 ouviram isso, eles se indignaram no seu coração contra os dois. Eles tinham acabado de ouvir a parábola da vinha e não aprenderam. Eles se portaram os 10 se portaram exatamente como os trabalhadores que chegaram às 6 horas da manhã. E olha o que Jesus fala para eles. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, Jesus estava querendo ensinar eles. Jesus era intencional em tudo que ele fazia. Seja intencional em tudo que você fizer. Veja recompensa em tudo que você fizer. Porque quando você for intencional em tudo que você fizer, quando você vê recompensa em tudo que você fizer, nada vai te parar. Aprenda com Jesus, porque ele esteve aqui entre nós para ser exemplo, para mim e para você. Aprenda a ser intencional. Aprenda a querer receber recompensa, porque ele nos promete recompensa o tempo todo. O tempo todo Deus nos promete recompensa. O tempo todo a Bíblia nos promete recompensa. Se não te ensinaram a amar recompensa, eu estou te ensinando nesse dia a amar recompensa. Porque Hebreus 11:6 fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe e que é recompensador dos que o buscam. É galardoador dos que o buscam. O nosso Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Ele te recompensa segundo as obras da sua mão, é 100 por 1. Porque ele é bom, porque ele é justo. Então, se você tem um bloqueio na sua mente de não aceitar recompensa, de não querer ser pago por aquilo que você faz, desfaça isso, porque isso não é um ensinamento bíblico. A Bíblia diz assim, todo trabalhador é digno do seu salário. Eu estou dizendo isso para você, essa é a mensagem que arde no meu coração, porque por muitos anos eu vivi assim. Eu não me sentia merecedora de receber aquilo que eu merecia, que eu mereço. Mas o Senhor, ele está me levando a me desenvolver como pessoa e a me sentir merecedora de reinar nesse mundo em vida e com o futuro, a vida eterna. E olha o que Jesus queria ensinar para eles com a primeira parábola dos trabalhadores na vinha e depois com a experiência de Zebedeu, dos dois filhos de Zebedeu.
bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Então, eles estavam falando que os filhos de Zebedeu, eles tinham experiência com os príncipes daquele mundo. E o coração deles estavam... Porque Jesus, ele chamou 12 homens para estar com ele. E 12 homens de várias classes sociais, de várias formação. Se formos falar na nossa linguagem de hoje, Jesus chamou para andar com eles camponeses, médicos, pedagogos, quem trabalha com finanças, advogados. Jesus, ele chamou toda a classe para estar com ele. Ele não chamou só uma classe de pessoas para estar com ele. Ele não fez acepção de pessoas quando ele esteve aqui na terra. E esses 2 filhos de Zebedeu, Jesus estava falando aqui que eles trabalhavam com os gentios e a mentalidade deles era assim, de querer estar à frente, de querer estar em um lugar privilegiado. Era a mentalidade dos filhos de Zebedeu. Por quê? Era o mundo deles, eles trabalhavam com os príncipes dos gentios e eles eram dominados por esses pensamentos. Então não era para os discípulos se indignar com eles, porque eles estavam revelando quem ele era. Quando nós nos achegamos a Jesus, tudo que ele quer é que nós revelemos quem nós somos. Jesus, ele diz assim, olha, aquele que não se tornar como uma criança não é digno de mim. Seja você mesmo. Fique em paz. Seja simples como uma criança. Não queira aparecer aquilo que você não é. Não queira aparecer para o outro aquilo que você não vive. Seja dentro da sua casa aquilo que você é na rua. Seja na rua aquilo que você é na igreja. Seja na igreja aquilo que você é na escola. Seja na escola aquilo que você é no shopping. Seja no shopping aquilo que você é no palácio. Seja no palácio aquilo que você é no campo. Seja você mesmo em todo o tempo. Porque quando temos um encontro com o Criador, é isso que Ele quer de nós, que nós entendamos a nossa real identidade de quem somos. Precisamos saber quem somos. Quando entendemos a nossa real identidade, nós somos nós mesmos. Quando as luzes estão sobre nós, quando a multidão nos vê, mas somos nós mesmos quando estamos só nós, na nossa casa, no nosso quarto. Porque para nós o que importa é o que o Criador pensa de nós. Porque é entre eu e Ele. O sábio, Provérbios fala que o sábio, ele se farta de si mesmo. Quando nós sabemos quem nós somos, nós não queremos aparecer para o outro. Nós somos livres para errar, livres para fazer de novo, livres para aprender, e está tudo bem. A vida precisa ser leve. Precisamos parar com essa imposição de perfeccionismo, de querer fazer tudo perfeito. Se não for perfeito, eu não vou fazer. Por isso, nunca faz. Porque nunca vai estar perfeito. A hora que você estiver perfeito, Deus te leva daqui. A terra não é lugar de perfeito. A terra é lugar de imperfeitos. Porque aqui é um processo de aprendizagem. Para quando estivermos perfeitos, formos morar em um lugar, aí vamos morar num lugar onde é perfeito. Porque a terra é um lugar de construção. Olhe para a natureza. A natureza é linda. Ela é perfeita na sua ordem. Mas ela vive, tem as 4 estações. Verão, outono, inverno e primavera. Eu pulei aqui, né? Mas as 4 estações. Na primavera, a natureza é a coisa mais perfeita, mais linda. No outono as folhas caem tudo. No inverno fica aquela coisa que não dá nem vontade de ir lá fora. De tão desafiadora que a natureza fica. E o verão é a hora de ir curtir o mar. É a hora de ir curtir a natureza, porque está tudo no devido lugar. Na nossa vida passamos, enquanto estivermos nessa terra, pelas 4 estações da vida. Tem dias de chorar,
Mas como que você se porta quando você chora? Tem dias de se alegrar, mas o nosso sentimento de gratidão, ele precisa ser o mesmo no dia de chorar e no dia de se alegrar. A gratidão, ela é algo que precisa estar internalizada em nós, que a nossa gratidão, ela não depende das circunstâncias. A nossa gratidão, ela é porque nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos em quem nós cremos. É nisso que a nossa gratidão se apega, não é nos momentos. Porque a Bíblia fala assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro é para durar só uma noite, querido. O choro não é para durar a vida inteira. O deserto é para durar só 15 dias, não é para durar 40 anos e você morrer nele. Mas você precisa aprender. Você precisa ser grato, você precisa mudar a sua mentalidade escrava para herdar a terra prometida. E é para isso que o Criador tem me levantado, para falar para você que existe uma vida abundante, que você pode ser mais do que vencedor nele, com ele, porque quando você o recebe, ele vem morar dentro de você e ele resgata a sua real identidade, para você cumprir o seu verdadeiro propósito, para você cumprir aquilo que você nasceu para fazer. E olha o que Jesus ensinou para eles. Não será assim entre vós. Vocês vão fazer diferente dos gentios. Vocês vão fazer diferente dos que exercem autoridade nesse mundo. Entre vocês não é assim. Entre vocês não vão brigar pelo primeiro lugar. Porque vocês sabem quem vocês são. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. No reino de Deus, aquele que quer ser grande é o que serve. E você precisa aprender o conceito de servir. O que é servir? Porque também não sabemos o conceito de servir. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Servir no reino dos céus significa você fazer a vontade do Criador, aquilo que Ele coloca no seu coração para fazer. Porque às vezes as pessoas pensam, sempre que eu falar algo, eu quero que vocês pensem uma coisa, eu falo relacionado ao meu mundo. Sempre que você ouvir uma pessoa, ela vai falar relacionado ao mundo dela, relacionado àquilo que ela acredita, relacionado ao contexto em que ela vive, relacionado às suas crenças, relacionado àquilo que ela aprendeu. Aprenda isso. Sempre que você ouvir alguém, não tome tudo que aquela pessoa falou para você, porque ela está falando do mundo dela. Quando eu falo do meu mundo. Daquilo que eu vivo, daquilo que eu experimento, das minhas crenças. E no meu mundo, eu vejo as pessoas se portarem pensando que servir é só limpar chão, é só servir a mesa. Isso também é servir. Se você foi chamado para fazer isso, faça com excelência, porque o seu galardão vai ser igual o que está na palestra. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Mas ensinar também é servir. Ter uma empresa e empregar muitas pessoas também é servir. Ser professor também é servir. Ser um empresário também é servir. Aprenda o que é o verdadeiro servir que Jesus estava dizendo aqui. E para você servir, você precisa saber quem você é. Porque se você não souber quem você é, você não vai saber servir. Quando Jesus lavou... Deixa eu ver se é aqui que ele... Não. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele sabia quem ele era. Os discípulos, enquanto eles estavam com Jesus, eles ainda estavam tendo a sua identidade formada.
as suas crenças ressignificadas. Eles entraram, todos entraram, tinha à porta uma bacia para lavar os pés, e todos entraram e não lavaram os pés, e se assentaram à mesa. E tinha um costume, era um costume dos judeus, portar-se dessa forma. Quando Jesus chegou, ele percebeu que a água estava limpa e que ninguém tinha lavado os pés. E Jesus, ele quis mais uma vez ensinar exemplo de humildade para os discípulos. Jesus sabia quem ele era. Ele era o próprio Deus encarnado, mas ele não usurpou ser Deus em nenhum momento aqui na terra. Ele era o Filho de Deus. Ele era o Salvador. Ele sabia que ele era o Salvador do mundo. E esse homem, por quem todas as coisas foram feitas por ele e para ele, se abaixou, pegou a vasilha de água, pegou uma toalha, pôs no ombro, ajoelhou-se e pegou o pé de cada discípulo e lavou, olhando nos olhos dele. E quando ele chegou para lavar o pé de Pedro, Pedro disse assim: você não vai lavar meu pé. E aí Jesus falou assim para Pedro: Pedro, se eu não, você já está limpo. Só falta um pouquinho. Porque foi um processo na vida dos discípulos. Foram 3 anos de reconstrução de crenças. Foram 3 anos de desenvolvimento pessoal no mais alto nível com Jesus. E Jesus falou assim para Pedro: Pedro, você já está quase pronto. Mas se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. E eu gosto de Pedro. Pedro era ousado. Pedro falava o que pensava. Pedro falou assim: então, Senhor, não lava só o pé não, lava tudo. E aí foi aonde que Jesus falou: Pedro, você já está limpo. Agora é só o pé que está precisando ser lavado. E ali Jesus estava ensinando o exemplo de humildade para eles. E aí ele falou novamente: olha, aquele que quiser ser servido, que sirva. Entenda aonde Deus te colocou para servir e faça com excelência. Tenha convicção do seu chamado. Porque se você fizer tudo pelo outro achando que está servindo, você só está trazendo para si canseiro e enfado. Porque você não dá conta de limpar os bancos, de lavar o banheiro, de fazer a comida, de ensinar. Não dá conta. Os discípulos, eles tiveram o seu desenvolvimento pessoal no mais alto nível, tiveram as suas crenças ressignificadas, e quando a igreja foi instituída, olha o que Deus está trazendo no meu coração agora. Receba isso no seu coração nesse dia. Quando a igreja foi estabelecida, Jesus já tinha sido assunto aos céus, eles já tinham sido cheios com o Espírito Santo, e ali estavam vindo muitas viúvas, muitos órfãos, muitas pessoas que precisavam ser servidas na igreja, e os discípulos não estavam fazendo isso. E as pessoas vieram até eles e falaram assim: olha, é importante servir os órfãos e as viúvas, é a verdadeira religião. E aí os discípulos sabiam quem eles eram. Eles sabiam qual era o papel no servir deles. E eles falaram assim: olha, o nosso servir é ensinar. Nós precisamos dedicar tempo no conhecimento para ensinar a palavra de Deus, com ousadia, com autoridade, com humildade. Então vamos estabelecer aqui diáconos, homens íntegros, homens bons, homens sinceros, homens que governam bem as suas casas, as suas famílias, e esses façam esse papel de servir à mesa. Precisamos estabelecer papéis. Não damos conta de fazer tudo sozinhos. Precisamos delegar função. Pedir ajuda faz parte do processo. Peça ajuda. Delegue função. Mas saiba o que você nasceu para fazer. O que é mais importante para você fazer. E para você fazer o que é mais importante, você precisa aprender a dizer não. Os discípulos, eles disseram não ali para uma coisa importantíssima.
Mas eles não deixaram de fazer, eles não negligenciaram aquele ato. Eles delegaram para quem era capaz de fazer. Precisamos aprender isso. E é isso que Jesus estava ensinando aqui para os seus discípulos. Olha, o reino de vocês, a liderança de vocês não vai ser igual a do mundo, onde que só querem aparecer, onde que os que são menores são maltratados. Não. No meu reino é igual, é igualdade. Vocês que ensinam têm os mesmos direitos do que os que servem à mesa. Mas vocês precisam saber quem são. Precisam se posicionar para que o Criador te chamou. E aí vem os 2 cegos de Jericó clamando a ele pela cura. Porque por onde Jesus passava, ele já era conhecido. E a multidão o apertava e os discípulos o repreendiam, mas nada parava aquele cego. Porque ele sabia quem era Jesus e ele queria receber a cura de Jesus. E então Jesus viu que a multidão não parava, que os discípulos não conseguiam parar. Jesus chama. Jesus sempre fez essa pergunta para todos que vieram a ele: o que quer que eu te faça? Jesus, ele faz essa pergunta para você nesse dia: o que quer que eu te faça? Fale para Jesus nesse dia o que você quer que Jesus te faça. Qual é o milagre que você precisa que Jesus te faça? Ele é o mesmo. Ele foi, ele é e ele será. Porque a eternidade é um dos seus atributos. Ele não mudou. Ele só não está mais aqui entre nós em carne, mas ele está dentro de você em espírito. E pode falar só no seu pensamento, que ele escuta, porque ele está dentro de você. Fala para ele o que você quer nesse dia, o que você quer que ele faça. Não tenha medo de pedir, não tenha medo de sonhar sonhos grandes, porque sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. E o Deus poderoso é poderoso para realizar sonho grande e sonho pequeno, porque ele é dono do ouro e da prata. Ele é Deus do impossível. Aquilo que é impossível a você é possível para ele. Mas aquilo que é possível para você, ele não vai fazer. Eu gosto sempre de dizer isso. Eu vou dar alguns exemplos. Se você tem vontade de fazer uma faculdade, peça a faculdade para o Criador. Mas ele não vai estudar para fazer o Enem por você. Ele não vai sentar lá na cadeira 10 horas para fazer o Enem por você. Isso é você que vai fazer. Ele não vai fazer a sua inscrição no SISU. É você que vai fazer essa inscrição. Ele não vai 4, 5, 10 anos para a faculdade por você. É você que vai precisar sair da sua zona de conforto e ir 5, 10 anos para a faculdade. Mas ele vai te dar força, ele vai te dar saúde, ele vai estar com você todos os dias. Ele te dá a semente, ele faz frutificar. Os frutos dessa ação de você fazer o Enem, se inscrever no SISU, ir para uma universidade, ficar lá 5, 10 anos, você não sabe o fruto que você vai colher. Mas plantar essas sementes no caminho é você, ele não planta por você. Se você quer abrir uma empresa, ele colocou no seu coração. Ele já colocou no seu coração qual é a empresa que você vai abrir, qual o produto que você vai trabalhar. A coragem de empreender. Talvez até de ir até o banco, de ir até alguém, pegar um dinheiro e investir naquilo ali que você quer. Ele não vai fazer por você. Mas se você fizer isso, você não sabe o resultado do fruto do trabalho da sua mão. Se você quer começar a ensinar qualquer assunto, que seja a Bíblia, que seja um outro assunto que você goste, se você quer fazer um curso, se você quer começar a gravar um vídeo, começar a gravar live, é você que vai precisar aprender a fazer. É você que vai sentar numa cadeira e ficar 1 hora falando para o outro. Ele não vai fazer isso por você. Precisamos deixar de ser meninos no entendimento e crescermos, sermos adultos, porque menino não trabalha. Menino é levado pelo que o outro manda. Por isso a Bíblia fala que nós precisamos deixar. Há um tempo de ser menino, mas o tempo passa e precisamos crescer. Adulto trabalha, adulto empreende. Adulto faz o que precisa fazer, na hora que precisa fazer, para reinar nesse mundo. Para transbordar na vida do outro.
Precisamos aprender a transbordar na vida do outro. E aí precisamos saber qual é o meu chamado. Para que Deus me chamou para servir ao outro? É para costurar? Seja a melhor costureira que você puder. É para cozinhar? Seja a melhor cozinheira que você puder. É para ser uma ajudante na casa de alguém? Seja a melhor ajudante que você puder. Seja com alegria, seja com gratidão, aquilo que o Criador te chamou para ser. E viva a vida abundante que Ele tem para nós. Porque quando eu falo da vida abundante do Criador, eu não estou falando de posição, eu estou falando de reino de Deus interno, dentro de nós. Para vivermos uma vida abundante é aqui dentro primeiro. Para ser mais do que vencedor é aqui dentro primeiro. Porque o sistema do mundo ensina primeiro você ter, para fazer, para depois ser. Aí você nunca vai ser. Mas o que Jesus estava dizendo aqui é: o meu reino é diferente do mundo. Primeiro você vai aprender a ser. Seja humilde, seja você mesmo, seja honesto, seja íntegro com você mesmo. Depois você vai aprender a fazer, para depois você ter. Quando você não inverte esses pilares, o reino de Deus chegou até você. Você é mais do que vencedor, para fazer o que você quiser. Quando você se torna, quando você sabe quem você é, você aprende a fazer aquilo que você nasceu para fazer. E aí você transborda, porque você tem. E não tem como burlar esses princípios. Primeiro eu preciso resgatar a minha identidade. Depois eu preciso aprender a transbordar. E depois eu transbordo. É o primeiro degrau, é o meio degrau, é o topo. A hora que você começa a transbordar, você está no centro da vontade do Criador. Não tem mais aquela cobrança, aquela angústia, aquele vazio de não estar fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Porque você sabe o que você nasceu para fazer. Porque Ele coloca no seu coração. E o seu chamado é diferente do meu. Eu posso te ajudar, através da minha experiência, a encontrar o seu chamado. Mas o seu chamado é diferente do meu. Se conecte a pessoas que fazem aquilo que você quer fazer. E aprenda com elas. Seja humilde para aprender. O sábio, ele tem prazer em aprender. O aprendizado é um divertimento para o sábio. E então Jesus, parando, chamou e disse: que quereis que eu vos faça? E eles disseram: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Eles não tinham dúvida do que eles queriam. A única coisa que eles queriam naquele momento era que os olhos deles fossem abertos. Para nós recebermos algo do Criador, nós não podemos ter dúvida no nosso coração. Eu preciso ter certeza daquilo que eu quero. Porque às vezes nós queremos tanta coisa que eu nem sei o que eu quero. Você precisa ter certeza, ter clareza daquilo que você quer. Depois que os cegos tiveram a sua visão curada, com certeza eles desejaram outras coisas, eles foram fazer outras coisas. Mas naquele momento, o que eles queriam que Jesus fizesse por eles, era que Jesus curasse a visão deles. E talvez hoje nós precisamos que Jesus cure a nossa visão espiritual. Porque somos tão carnais que não conseguimos enxergar um dedo além de nós, porque não somos espirituais. Somente com os olhos espirituais nós conseguimos enxergar aquilo que o Criador tem para nós. Somente quando somos espirituais, somos ousados como os filhotes do leão para fazermos aquilo que precisamos fazer. E Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo o viram e eles o seguiram. Jesus, ele se move de compaixão por uma geração que não sabe quem são. Jesus, ele se move de compaixão por esta geração que estão cegas e surdas espiritualmente. E ele quer curar a sua cegueira espiritual. Mas você precisa querer. É você que precisa querer. É você que precisa se levantar e sair da sua zona de conforto. E falar e o adorar
Reconhecer quem Ele é e dizer: eu quero que o Senhor cure a minha cegueira, a minha visão espiritual e a minha audição espiritual. E convide outras pessoas a virem fazer parte desse clube 617. 6h17 da manhã, todos os dias de 2021, estaremos aqui nessa missão de aprendermos a palavra de Deus, de lermos a palavra de Deus, porque essa é a minha forma de servir a você. Cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito. Diminua açúcares na sua alimentação, faz parte. O açúcar, o glúten, ele tira a nossa energia. Se quisermos ter energia, precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alimentação. Precisamos cuidar da nossa alma, não deixando que angústia, que sentimento de rancor, de mágoa aloje no nosso coração. A Bíblia fala assim que nós não podemos deixar que raiz de amargura brote no nosso coração. O que isso significa? Os pensamentos vêm, as palavras maldosas vêm, mas depende de mim deixar isso criar raiz aqui. Eu não preciso deixar elas nem descer, é só até aqui, daqui para fora. Eu tenho esse poder quando eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. E cuide do seu espírito, adorando a Deus, sendo grato. O sentimento de gratidão é um sentimento tão tremendo, que eu não tenho palavras para expressar o que é esse sentimento de gratidão. É o próprio Deus dentro de nós, esse sentimento de gratidão. E o sentimento de gratidão, ele não depende de onde você mora, ele não depende do que você faz. Ele é algo interno dentro de você. E a Bíblia fala assim: em tudo dai graças. Precisamos aprender isso, precisamos desenvolver isso em nós. Isso é a lei do contentamento. Deus, ele ama quando nós estamos contentes em tudo e com todos. A Bíblia fala assim: segui a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos aprender a viver. Esse mundo é uma escola para aprendermos a viver. Se nós não aprendermos a viver, nós não vamos viver a vida abundante que o Criador tem para nós. Vida de paz, vida de alegria, vida de prosperidade. Vida de deitar na cama e dormir até o outro dia em paz. Porque eu não devo nada a ninguém, porque eu sou livre. Livre para ser aquilo que eu nasci para ser. Livre para errar. Livre para recomeçar. Essa é a mensagem do Criador para nós nesse dia. Você do YouTube, não deixa de deixar o seu joinha, de fazer um comentário abaixo no vídeo. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Vamos fazer crescer esse clube 617, onde a palavra de Deus é ensinada com simplicidade, com humildade, mas com muita verdade e com muito amor. Um beijo no coração de vocês.